Vêm as dificuldades, as circunstâncias, e será que Deus aprova isso? Será que Deus está nessa condição aí das dificuldades que eu estou vivendo na minha vida, essas circunstâncias que vêm na minha vida? Deus está fazendo o quê? Por que que isso está acontecendo? Então, nós precisamos ter isso muito claro para tirar todas as dúvidas. Ao você assistir esse ensino, inscreva-se, curta e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos dizer glória a Deus. Aleluia. A toda essa bondade do nosso Deus. Amém? Ele é bom, nós não podemos nos esquecer. Tem muito ensino errado por aí, dizendo que Deus aprova as coisas difíceis, as dificuldades. Deus não aprova nada disso, porque Ele é bom, Ele não pode dar nada de coisa ruim. Então, graças a Deus que nós já aprendemos isso através da palavra de Deus, Agora, você já está começando a ter uma maturidade, você está começando, a ser gente espiritual. Os seus olhos espirituais estão se abrindo, você está começando a entender. Você já não é mais aquela pessoa que nasceu de novo e não sabia nem para quê, o que era. Você nem tinha noção de nada. Como a Bíblia fala nos frutos espirituais, quando você nasceu de novo, você lá sabia o que era frutos espirituais? Você lá estava sabendo disso? O dia que você nasceu de novo? Claro que não. Nem nunca ouviu falar isso, não está nem sabendo. Mas de repente você começou já a crescer um tiquinho, já começou a ouvir de frutos espirituais. E já começou a perceber que tem que crescer espiritualmente. E o crescimento espiritual vai te dando uma visão melhor do que é ser cristão, do que é ser salvo. Vocês estão acompanhando? Então não é só aceitar Jesus e ficar que nem uns coitados por aí na vida, gente? Que é isso que o diabo quer, Ele não quer que ninguém nasça de novo, mas tudo bem, ele não conseguiu parar, aceitou Jesus. Nasceu de novo. E fica nisso, porque não tem ninguém ensinando. É triste, Mas veja, se você meditar na palavra de Deus, não tem diabo que vai parar você. Mas não vai, de jeito nenhum. Mas veja que é um processo, você tem que começar, por isso que tem que ler. Estudar também, aí sim, estudar essas pregações também, porque daí vai abrir mais o seu entendimento. Estão acompanhando? Tem que ser junto. Então parece que é uma coisa boba e chata, Você ficar lendo a Bíblia, já li, nossa, estou na 29ª vez, mas parece que não... O que é mesmo que esse livro fala? Eu queria falar agora tudo, mas eu não consigo. Calma, meu amigo, não precisa falar. Está entrando. Você não ouve uma música 50 vezes sem que ela não fique repetindo aí dentro da cabeça. Fala a verdade. É impossível. Por isso que o processo da assimilação é ler muitas vezes. E o pastor David já ensinou isso. Se você ler um parágrafo uma vez, leia aí agora. Blá, 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 blá. Fecha. Leia, repita. Eu só sei que tinha uma palavra assim, aqui... não sei. Porque você leu uma vez. Agora, leia 50 vezes. Fica lendo alto aí, 50 vezes. Leu já 50? Já. O que diz? Lá. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, e aí vai. Você entendeu? Porque é preciso, a sua alma, ela assimilou, ela está te ajudando agora. E o Espírito Santo entra aí para transformar a sua alma. Para ela não ficar pensando coisas do mundo, mas para ela pensar as coisas de Deus. Não é demais? É aí que entra o crescimento espiritual. É aí que entra a liderança do Espírito. E é aí que vem a sabedoria de Deus. De como nós vamos fazer quando o ataque do diabo está em cima de nós. Como que eu vou fazer? O que eu faço? Porque a mente dá ideia, gente? Vocês sabem, Ela... Mas não é para seguir nada disso. O Senhor dá sabedoria. Começa a passar para você essa meditação, a solução. É o máximo. Por isso que a palavra de Deus diz que está dentro de nós a resposta de tudo que nós precisamos.
E as pessoas ficam procurando, mas cadê? Fecha o olho, fica lá, cadê essa resposta? Não é assim que vai vir. Não é assim, porque ela brota, ela flui. Porque nós somos aquele rio de água viva, né, que jorra sem parar, é um manancial, é o Espírito Santo, que está dentro do nosso espírito, que é vida. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Isso é o máximo. Por isso que quem está dentro de nós é maior do que quem está fora, que é o diabo. Ele está atacando aqui, né, meu amigo? Mas aonde só que ele pode atacar é aqui na cabeça. Ficar pondo bobagem. É só bobagem que ele põe. Por isso que nós temos que ter as emoções equilibradas. E é através do Espírito. Gente, isso daí faz a gente ganhar muito. O diabo não quer isso, ele está nervoso, deixa ele ficar. O serviço dele é nervoso, ele é uma pessoa nervosa. E ele quer atacar isso dentro de nós. Nós não vamos ficar nessa. Você entende? Então nós temos que ter o equilíbrio e a paz de Jesus. Nas nossas emoções. A emoção é algo poderosíssima da nossa alma. É um atributo muito forte na nossa alma. Então nós não podemos deixá-la que ela desequilibradamente nos domine. E nos leve para baixo, acabe com a nossa vida. Por isso que nós precisamos deste mover do Espírito agindo nas nossas vidas. Valeu isso, queridos? Então a sabedoria, você já sabe. Nós vamos ficar livre e derrotar o diabo com a sabedoria. Flui. Flui. Não é da sua inteligência, é do Espírito. Então hoje eu trouxe aqui um estudo. Por quê? A gente precisa, como a gente sempre fala, Deus é bom e eterno em a sua misericórdia. Nós precisamos estar sempre baseados na palavra de Deus para realmente confirmar isso. Né? Porque vêm as dificuldades, as circunstâncias, e será que Deus aprova isso? Será que Deus está nessa condição aí das dificuldades que eu estou vivendo na minha vida, essas circunstâncias que vêm na minha vida? Deus está fazendo o quê? Por que que isso está acontecendo? Então, nós precisamos ter isso muito claro para tirar todas as dúvidas. E nós sabemos que nunca Deus mandou nenhuma dificuldade para ninguém. Ele só nos chama para servi-lo e Ele nos unge para isso. Só que nós vamos ter que saber enfrentar o inimigo. Sempre, sempre. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Vamos começar aqui. 1 Samuel, capítulo 16. Então, nós vamos observar que Deus não está nas dificuldades. No sentido de que não mandou dificuldade. Tá? Elas vêm, né? Infelizmente. Então, veja 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Atenção. Capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 11. Perguntou Samuel, ele foi, né? Mandou ele lá na casa de Jessé. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos lá, capítulo 18. Tudo bem, ele está obedecendo as ordens de Deus, né, do Senhor, que mandou ele ir ungir uma pessoa que iria ser o rei. Então, 1 Samuel 18, versículo 10 agora. Veja aí. No dia seguinte,
E vocês sabem que ele, ungido, ia lá na casa do rei para libertá-lo dos diabos, enquanto ele tocava, né? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Então, atenção. Aqui nós estamos vendo... vamos primeiro codificar isso que está escrito no versículo 10, que o espírito maligno da parte de Deus. Deus não tem espírito maligno nenhum, nós precisamos entender bem o que a palavra de Deus diz, mas isso quer dizer que o Espírito Santo se apartou de Saul, né? Porque ele estava em pecado, ele se afastou de Deus, o Espírito Santo não pôde mais ficar com ele. Uma vez que o Espírito Santo não pôde mais ficar com ele, quem se apoderou dele foi o espírito maligno, ok? Não que Deus tenha mandado, porque Deus não tem diabo. Deus não mandou diabo para ninguém, ok? Mesmo porque Deus não tem diabo. Então a gente precisa saber, né? Porque daí a pessoa só lê esse pedaço aí e já vai falar que Deus mandou diabo. Que ele tem um diabo, ele não tem diabo nenhum. Ok? Tá bem claro isso? Tá, então, veja só a situação de Davi, essa pessoa ungida por Deus, e Deus já mandou que ele ficasse do lado do rei. E o rei está, assim, prestes a matá-lo. Né? Enquanto ele está lá tocando a sua harpa, ele já está atacando a lança que não pegou nele. Mas ele já quer matar, mas ele está obedecendo a Deus. Então é uma situação bem delicada e difícil, embora ele esteja obedecendo a Deus. Dá até para pensar que nem é isso que é para ele fazer, né? Então veja aqui no capítulo 19 agora, adiante, versículo 9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. O que acontece? A mesma situação da noite anterior está acontecendo aqui, é o mesmo quadro, a mesma cena. Ele está ali diante de uma pessoa que quer matá-lo, mas ele está em obediência. Ele está servindo a Deus. É provável que ele até tenha pensado, mas Deus, será mesmo que você me ungiu para ser rei? Porque uma hora dessa eu vou morrer. Não é possível que você tenha me ungido para ser rei. Que eu estou com esta unção. Que é isso que o diabo faz. Quando nós estamos servindo o Senhor, ele vai pôr todas as situações que ele conseguir para nós pensarmos que Deus não mandou que a gente faça isso ou aquilo. Então, ele nos confunde, ele quer fazer isso. Ele quer nos confundir. Mas nós precisamos saber que quando Deus manda fazer alguma coisa, Deus tem tudo preparado para aquilo. Ele nos protege, óbvio. Mas que as circunstâncias virão, as dificuldades virão, elas virão. Por isso que nós precisamos da força dele, da unção dele, para a gente se livrar do diabo. Mas que dá para pensar, no caso, sozinho, que Deus nem está nessa, quando o diabo está atacando, né? Não é possível. Eu acho que eu não ouvi, acho que eu não fui ungido, não. Aquilo lá acho que foi invenção de Samuel. Porque não é possível, eu não estou sendo protegido por Deus. Então, mas veja lá, versículo 20, vai piorar ainda o caso. Versículo 20. Quero dizer, queridos, capítulo 20, versículo 28. O próximo capítulo aí. Então, veja lá, ele e Jonatas, filho de Saul, eles eram muito amigos, vocês sabem disso, Davi. Então, veja o 28. Respondeu Jonatas a Saul. O filho está falando com o pai. Davi pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe?
Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar Davi. Nessas alturas do campeonato, com certeza Davi falou: não é mesmo meu chamado ser rei. Né? Porque o cara, a próxima vez que você for na frente dele, ele vai te matar, agora você não para. E até o filho dele vai matar. Então, gente, são circunstâncias, são coisas difíceis que acontecem para as pessoas que querem servir a Deus. Ou as pessoas que estão buscando a verdade. Ele não aceita. No nosso caso, nós estamos querendo conhecer a verdade. E é isso tudo que o diabo não quer. Ou nós vamos andar na religião na mão dele, que nunca vai ter proveito nem galardão, ou nós vamos conhecer a verdade, mas nós vamos entrar nas dificuldades que ele vai mandar. Isso é fato. Nós vamos ver várias passagens aqui, mas ninguém tem que ficar temendo nada disso, porque Deus vai proteger. Por isso que nós temos que saber o que Deus fala. O que Ele quer para cada um de nós. Porque Ele nos unge. Quando Ele fala conosco, Ele unge. Porque é a palavra dEle. E nós temos que obedecê-lo seriamente. Porque na obediência nós temos a proteção de Deus. A gente não pode vacilar. Porque o diabo, quando ele vem para quê? Matar. O alvo dele é matar, destruir e roubar. Estão me acompanhando? Então, e o que ele faz é para confundir a cabeça da pessoa de que Deus não mandou ela fazer aquilo. Por isso que nós temos que ter segurança e certeza. E isso nós só temos na presença de Deus. Não tem em outro lugar. Só na presença de Deus, ok? Se nós estamos na presença dele todos os dias, nós sabemos o que é para nós fazermos. Então, não tem como o diabo chegar ao extremo. Ele pode querer, mas Deus vai estar conosco porque ele deu sim o chamado. Ele tem a visão dele para as nossas vidas, ok? Então, vamos ver outro caso que a gente até a semana passada viu, Jeremias 1. Estão lembrados? Que nós estamos vendo essa maravilha de profecia aqui com relação ao chamado. Então, Jeremias 1, vamos ver versículo 4, nós vamos ler de 4 a 10. Mas nós vamos enfocar agora, tudo bem, o chamado de Jeremias, mas nós vamos também ver o que isso ocasionou na vida dele. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vocês estão bem lembrados como é que é esse chamado, né? Não vou repetir porque não é o assunto hoje. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha que palavra maravilhosa. Para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meu Deus, que super chamado. Vou para as nações, vou para as cidades, vou para as pessoas, e vou falar da palavra, e vou falar o que Deus mandar eu falar, eu vou servir ao Senhor. Gente, uma profecia dessa, olhando assim, nossa, é para se pensar, isso é espetacular, não é? Porque é um chamado que Deus está dando espetacular. Você vai fazer isso, eu vou te dar a palavra, vai acontecer tudo isso. A palavra de Deus nos promete e Ele faz mesmo. Mas o diabo vem. O diabo vem. Mas não se esqueça que o diabo vem para quem vai fazer o que Deus manda e para quem não vai. Tá? Então, porque Deus já nos mostra as situações para ninguém ficar, sabe, assim, desconhecido, sem alerta, e ficar de repente, se eu soubesse. Gente, o pior é que já sim pessoas vieram falar comigo,
Depois que começaram a orar, que começaram a servir o Senhor, eles disseram, ai, se eu soubesse, eu nunca ia fazer isso. Eu jamais pensei isso. Mesmo nas dificuldades, eu nunca falei, ai, se eu soubesse, eu nunca ia servir Deus. Gente, isso aí a pessoa está fora, viu? Acho que nem está servindo a Deus, está servindo a cabeça. Porque se Deus falar com você, você vai falar, isso é impossível. Quando ele fala com uma pessoa, a pessoa nunca vai falar isso. É porque está inventando história e não está aguentando o tranco. Porque se Deus te der uma ordem, você está com ele, ouvindo ele, está na presença dele, os ataques que vêm para você, não é para você dizer, ai, se eu soubesse, você nunca vai falar isso. Você faz porque você ama Deus. Justamente. Então, veja agora capítulo 18, o que aconteceu com essa profecia espetacular, verdadeira. Estão preparados? Ai, não sei por que o diabo veio. Ah, não? Jesus falou, olha, ele é contra mim, sempre foi, sempre será, e porque você está comigo, ele é contra você também. Ele nunca vai te aceitar. E ele vai fazer com você o que ele fez comigo. Pronto, ponto. Jesus falou lá em João, não falou não? Vocês não estão lembrados disso? É bom dar uma lida lá. Então, versículo 18. Então disseram, então ele foi, Ele foi profetizar contra a corrupção daquele sacerdote, aqueles lá que estavam fazendo coisa errada. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra, meu Deus, Jeremias. Porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio. Quem é esse cara? Nem a palavra ao profeta. Quem que ele está pensando? Vinde, firmamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Os caras já ficaram muito nervosos com ele. Nós não vamos aceitar nada do que esse cara falar. O que Deus falou para ele? Você vai aonde eu te mandar para falar. Não foi isso que ele disse? Gente, tem outro problema. Quando Deus manda você falar a palavra dele, pode se preparar, que vem paulada. A gente logo vai pensar que a pessoa vai aceitar, Não vai, querida. Mas não vai. É muito difícil. A pessoa fica enfurecida. Muitos, Não aceita, porque ela não acha que é Deus. Você acha que Deus precisa aparecer para falar com a pessoa? Não. Não é assim que ele usa. Ele falou, olha aqui, eu te levantei e deu aquela profecia maravilhosa. E aonde eu te mandar, você vai e fala o que eu mandar eu falar. Ele veio e falou e carcou tudo. É isso, aquilo, corrupção, vocês não podem fazer isso agora. O que é isso? Falar com o sacerdote? Falar dando uma aqui de profeta, de sábio? Vamos calar a boca dele. Quer ver só? Vamos ver capítulo 26. Vamos calar a boca desse cara agora. Nós não vamos suportar isso. O diabo, se ele achar um canal, ele faz mesmo. 26, versículos 1 e 2. Olha isso. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes diga. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar, tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Agarraram o profeta. Agora nós vamos te matar. Vocês estão acompanhando? Então isso é andar na verdade. É obedecer Deus. Circunstâncias virão. Será que não é melhor a gente ir para a igreja da esquina, não, gente?
da outra esquina ali, porque essa esquina está brava. Aliás, nós estamos na esquina, mas nós vamos para a próxima. Porque aquela igreja ali da esquina é mais light. Não compromete nada, você fica à vontade, você bate bastante palmas, dança, ouve bastante coisa agradável, só vai puxar um pouquinho na oferta. Mas aí se você até faz um empréstimos lá no banco, e não tem importância, você vai pagando devagar. Mas aí que você não vai ter muito compromisso com o diabo, ele vai te enrolar de outro jeito. Não vai vir tão assim. Mas será que compensa? Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta liberdade e libertação que Deus nos dá dentro de nós, da doutrina errada, para não andar em doutrina errada. Jesus pagou o preço para não andar na doutrina errada, para andar na vida, a vida que liberta, no Espírito. Vocês estão acompanhando? Então eles já vieram com essa. Então vê capítulo 38 agora, o desfecho. Pegaram ele pelo pescoço, certo? Versículo 1, capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gidalias, filho de José, de Pedro, de João, né? Melhor esses nominhos? Acho que fica mais fácil. Filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei, morra esse homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim o mal. Tá, Deus é que não sabe, né? Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, né? Pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Nessas alturas do campeonato, Jeremias, ai Deus, acho que eu nunca devia ter saído da minha casa. Acho que eu vou voltar. Porque olha, não está dando nada certo. Parece, né, queridos? Mas é assim mesmo. Então, é bom para você saber, porque por que está me acontecendo isso? Por quê? Porque o diabo existe, né? É isso aí. E é contra ele que nós temos que ir. E se nós estamos andando com Jesus, ele vai aprontar muito mais. Porque Jesus falou, ó, o mundo não me aceitou, não me conheceu. E porque vocês estão em mim, é a mesma coisa. Vocês vão ser perseguidos iguais. Mas quem que você quer, o diabo ou Jesus Cristo? Então. Se você quer Jesus, você ainda vai ter as armas que ele te dá para você vencer o diabo. Mas tribulações virão, Jesus falou. Mas eu já venci o mundo. Então não é surpresa alguma, queridos, o mal que nós passamos. Que surpresa é essa? Por que você está a boca aberta e está aí desmaiando, e está gritando, e está achando que é a pior coisa do mundo que está te acontecendo? Isso faz parte. Infelizmente. Porque nós moramos num lugar onde Satanás recebeu de mão beijada para ele. Mas Jesus veio e nos salvou, graças a Deus. Senão nós íamos ser do diabo o resto da eternidade no inferno. Então agora, por isso, queridos, que esse momento que nós estamos vendo aqui na Terra é passageiro. Pois nós não vamos levar nada que é terreno para a eternidade. Só o que é eterno, a vida que Deus nos deu, que é o que está dentro de nós. Por isso que nós precisamos saber muito bem como viver aqui, para a gente não entrar nos laços e nas ciladas do diabo. E ser, estrangulado por ele. Nós precisamos da sabedoria, então, do Senhor. Porque nessa hora aqui, talvez ele tenha pensado, ai meu Deus, acho até que eu pensei que eu fosse ser tão exaltado, né, em nações, entrar em todo lugar, falar o que Deus falou, eu vou ser coroado. Né? Ele pensou,
Mas não é bem assim. E você também não precisa pensar que é bem assim. Deus mandou eu fazer isso para ele. Não precisa pensar que vai receber coroa, não. Ninguém vai receber coroa. Vai receber ataque do diabo. A coroa que Deus vai nos dar é na glória eterna. Porque esse lugar aqui não é nosso. Nós estamos passando. Aqui é terreno. É pouco tempo. Pode ser 80, 90, até 100. Mas é pouco tempo perto dos bilhões da eternidade. Então vamos ver Atos. Agora vamos ver aqui no Novo Testamento. Estão me acompanhando? Nossa, Ana Maria, mas que pregação horrorosa essa de hoje. Pelo amor de Deus. Não, amados, ela não é tão horrorosa assim. Sabe por quê? Nós temos que aprender isso tudo. E ficar forte, em pé com Jesus Cristo. Porque o diabo vem, nós temos que saber que é ele. Ele já falou, não é contra homens, carne e sangue, que nós estamos lutando, mas contra o diabo. Tudo que é, todos os níveis de diabo é com ele lá que nós estamos lidando. Então, Atos capítulo 1, vê lá. Ok, amados? Se todas as igrejas estivessem ensinando isso, as coisas iam ser bem melhor. Em vez de falar, se você comprar 3, 4 livros, eu te dou um desconto de 40% de livro evangélico. Vai. Não dá, gente. Vai ensinar a andar na palavra, largar a mão de pecados. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre... Jesus está falando, né? Estão lembrados. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até lá no Brasil, para todo lado. Vai ter poder, e é isso que vocês vão fazer com o meu poder. Aleluia. Jesus falou, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes conseguia que falassem. Gente, foi um encontro espetacular com Deus. Foi ou não? Foi a glória. O poder desceu, ficou maravilhoso. E capítulo 3, vem vir aí, nós vemos o avivamento. Pedro subiu no templo naquela hora para pregar, era hora de oração, e tinha aquele homem coxo, e ele disse, nada tenho para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E a glória de Deus foi manifesta, todo mundo viu, ficou aquela maravilha, aquela glória, aquele louvor e tudo mais, não é? E as pessoas lá encantadas com isso tudo. Aí nós vemos capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens de quase 5.000. Tudo bem, 5.000 já se converteram mais. Mas eles foram presos. Estava aquela glória, aquele avivamento, aquela coisa maravilhosa, aquele poder, aquele mover de Deus. Pois o diabo veio. Já veio a dificuldade. Foi Deus que mandou isso? Não. Vocês estão acompanhando? Então vejam aqui agora, o versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes, depois lá de estarem presos, vamos ver o que nós vamos fazer com eles então, vai. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Aqui vocês estão proibidos, hein? Outra vez vocês vão ver, agora nós vamos libertar então, tal, mas para. O diabo não quer, vocês estão acompanhando? Então, todo o ataque dele é esse, eu não sei por que está me acontecendo tanta coisa. Não, é? Ele é contra você, ele é contra Jesus, ele é contra o que você está fazendo. Você está adorando a Deus, você está conhecendo mais Jesus, você está se aproximando mais desse Deus que é Pai, você está se enchendo de poder, você está mudando a sua vida, você está adquirindo sabedoria de Deus, você está crescendo espiritualmente. Isso aí é cutucar o diabo com a vara curta, amigo. Ele vem. Atos 12, vamos lá. Estão acompanhando? Não sei porque que lá em casa virou um rebu. Não é. Você está orando, né? Então foi isso. Pensei que ia trazer paz, mas virou uma confusão. Pois é. É assim mesmo. Você que tem que ficar com a paz. Tá ok? Então, olha, capítulo 12.
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha isso, gente. Poxa vida, todo mundo cheio de Espírito Santo, milagre, poder. Poxa lá, o rei já manda prender para quê, gente? Não é para ter conversa, para maltratar. E mais, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Lembra? Tiago e João, os irmãos lá, filho do trovão lá. Pois era esse aí. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Pera, vamos pegar o chefe. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Então, parecia que estava tudo bem, já prenderam ele de novo, e agora, gente, ele não ia sair jamais daí, né? Porque do jeito que ele estava bem guardado, né, pelos soldados e tudo mais, nessa prisão, não tinha como sair de lá. Mas ele estava simplesmente falando a palavra com milagres, com poder. O que é isso, Jesus? Então vamos ver agora, vamos voltar aqui para o capítulo 9. O capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Paulo, certo? E que ele ia indo lá para Damasco, para fazer o mal, matar os cristãos, não sei o que. Jesus aparece, ele próprio tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, se converte, fica cego com aquela luz que veio, né? Então ele entra lá na cidade e Jesus fala com Ananias, que era para recebê-lo. E aí Jesus dá esta palavra, no versículo 15. Olha aí, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o Senhor está mostrando aqui, já deu a palavra para ele aqui, olha, ele vai ser instrumento escolhido para levar o meu nome tanto aos gentios como aos reis, perante os filhos de Israel. Mas ele vai sofrer. Quer dizer, Jesus já fala que é com dificuldade, que vão acontecer perseguições. Então, o Senhor, aqui no caso de Paulo, ele deu uma advertência muito clara para nós, para ele. Mas nem sempre para nós ele dá essa advertência de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Mas o Senhor sempre nos prepara para os ataques, para a gente não ser pego de surpresa e ficar até desequilibrado, ok? Porque quando nós estamos na presença de Deus, Ele prepara o nosso coração para estar forte quando o ataque do diabo vier. Aí veja aqui, tudo bem, ele já deu essa dica, mas no versículo 20. E logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E vocês viram, ele estava indo bem. Ainda não tinha acontecido nada do que Jesus já tinha advertido. Mas vamos ver lá em Atos 14. Vamos para lá. Não é brincadeira. É só para você não ficar assustado na tua vida no dia a dia, né? Você já sabe o que é? Você recolhe perante Deus. E lá você fica adorando. Ele não é o esconderijo do Altíssimo. Ele não é a sombra que te guarda, que te cobre. Ele não falou? Então é lá que você tem que ficar. É lá que você tem que ficar mais tempo, porque quando é guerra, meu filho, você não fica brincando aí para a rua. Tá? Aí, versículo 8. Em Listra, 14, versículo 8. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, só estava alegria até agora com Paulo, né? Milagres, pregando, pessoas aceitando Jesus e tudo mais. Olha aqui, acabou isso aqui. Ele olhou para o levanta e anda. Poder do Espírito Santo com ele. Mas não demorou muito.
Aí vamos vendo aqui mais aqui. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Ele morreu. Tacaram tanta pedra nele e mataram ele. Rodeando, porém, no 20, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Peraí, mas o cara não estava morto? Como é que ele entrou aqui agora e já saiu? O que é isso? Eles deram ele como morto. Ai, graças a Deus, morreu. Morreu nada. Jesus ressuscitou ele. Vocês estão acompanhando? Quando a gente já várias vezes mencionou aqui que Paulo chegou a morrer, é esse pedaço aqui. Ele morreu mesmo, mas Jesus ressuscitou. Bom, nesta hora aqui, talvez ele tenha pensado, Deus, mas você falou aquilo lá, mas eu acho que não é bem isso não. Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu nunca devia de ter vindo pregar aqui porque me aconteceu isso. Até morri. Eu acho que eu não estou bem no lugar certo. Então, a confusão que o diabo põe na cabeça quando ele te ataca. Tipo, você não está fazendo o que Deus está mandando. Não é isso, não. Claro que se você tem certeza absoluta, você tem como sair dessas mentiras do diabo. O duro é as pessoas que, né, tipo, mas Deus falou que eu sou missionário. E eu vou agora lá, vai para o Afeganistão. Pega a sua mochila e vai, coitado. Gente, vocês sabem que tem muitos que morreram em nome do Senhor. O Senhor não está mandando ir para lugar nenhum para morrer. Ele sabe o lugar que é para você ir e o lugar que tem que ter cuidado. Isso daqui eu escutei na igreja do pastor David, um médico que largou toda a profissão dele para servir o Senhor, que ele se converteu mesmo, e ele tem muito dom pregando lá na Índia. E o pai e a família, sabe, deserdou ele, não quer nem saber, naquela ocasião, agora não sei. Porque ele largou a mão da religião deles e de exercer a profissão e foi atrás de Jesus Cristo e ser pastor, pregar. Né? E ele com dons e tudo mais, e ele apanhava, os caras batiam nele, gente, ele ficava ensanguentado, a mulher curava dele, no outro dia ele estava tudo curado. Deus faz isso, quando é o plano de Deus, faz sim. Aconteceu várias vezes isso com ele, tá? E o pastor David já deu testemunho disso, daquele cara lá que apanhava, que é aquele santo lá que ia pregar com as gangues lá de Los Angeles e tal. Ele quase morria, no outro dia ele estava intacto, né? Às vezes demorava uns dias, mas ele ficava bom e ia de novo, porque Deus estava na guarda com ele. Então, dificuldades, gente, coisas vêm. Eu estou falando isso hoje para dar um alô. Que você não é o único, que você não está, sabe, assim, sofrendo como uma única pessoa que está por aí. O diabo vem. E ele não vem uma vez só, né? Tipo, já veio. Se fosse assim, né? Se fosse assim, eu já ia falar, graças a Deus. Mas, gente, não é assim, ó, pá, 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 sem parar, né? Mas é por aí que a gente tem que ir ficando na palavra de Deus e na presença do Senhor. Então, agora vamos ver capítulo 16. Tá valendo? Versículo 9. Aí, então, nós sabemos aqui que Deus eles estavam lá discutindo, nós vamos para a Ásia, nós vamos para a Bitínia, nós vamos para a Mísia, sei lá, eles estavam inventando lá um lugar para ir. E daí o Espírito Santo falou para ele, não, senhor, você vai para Macedônia, não é nada para esse lugar, que é o versículo 9 de capítulo 16. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 22 e 23. Bom, muito bem, né? Aí ele foi tal, já começou, ele foi para lá e foi pregar, e conheceu essa Lídia aí e tudo mais, já aconteceu coisas maravilhosas. Obedeceu o Espírito Santo, tá? Então não vamos para Bitínia, nada para esses lugares, então a gente vai para Macedônia. Ok, Deus, é para lá, nós vamos. Mas no 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este,
recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. O que aconteceu? Veio Deus lá e tirou eles de lá. Claro que nada mudou a condição dele ter apanhado, tá ensanguentado, doendo. Claro que dói, gente. Vem cá, não é assim também. O cara apanha. Arrancou a roupa, apanhou. Aquilo sangrou. Né? Frio lá embaixo, naquelas masmorras lá. Amarrado ali com uma corrente. Né? Um lugar nada confortável, gelado, meia-noite, frio, sem roupa. Ele estava assim, dor ele tinha. Mas ele tinha uma força de Deus para suportar aquilo. Tá, então, o que Deus fez? Veio, libertou, mas também não pôde tirar a condição que aconteceu. Aconteceu. Vocês estão me acompanhando? Aconteceu o fato. Ele passou por aquilo. Ele teve que passar por aquilo, porque o diabo veio. Né? Jesus falou aí, gente, quando ela vier, ela vai vir. O diabo, quando ele vier, ele vai vir. Tá? Que a nossa casa esteja sobre a rocha. Tá ok? Então, ele foi liberto, mas que ele apanhou, ele apanhou. Vocês estão acompanhando? Deus vai nos livrar, mas que a gente passe no fogo, passa. Vocês estão acompanhando, gente? É por aí. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós. Não ficar brincando de evangélico, de ser cristão. Nós realmente temos que viver e conhecer, sabe? E ter conhecer a palavra. E ter esse relacionamento com Deus. Nós temos que ter um relacionamento sério com Deus. Porque essa é a nossa segurança. É com Ele que nós vamos ter a segurança. Não é com pessoas por aí, não. Porque ninguém vai poder fazer nada quando o diabo vier. Ninguém. Só Jesus. Né, queridos? Então, esse relacionamento pessoal com Jesus é primordial, é necessário. Muito bem. Nessa hora aqui, você não acha que agora sim, né? Agora acho que ele pensou, não vai dar, não. Não, peraí. O que eu fiz? Eu não sei, acho que eu estou no lugar errado mesmo. Mas eu ouvi o Espírito Santo falar. Porque o diabo é isso que ele faz. Ele fez isso com Jesus. Se você é o Filho de Deus, se joga agora lá para baixo. E os anjos vão te pegar. Tipo, será que... é isso que ele quer fazer, confusão na nossa cabeça. Mas será mesmo que você é de Jesus mesmo? Será? Será mesmo que Deus está ouvindo essas suas orações? Ele sempre vai pôr coisa na cabeça, minhoca. Para te pôr confusão. Por isso que nós temos que estar baseados na palavra de Deus. E termos certeza do que Deus quer conosco. É possível, sim. Deus mandou fazer isso. Vou fazer, estou fazendo, acabou. Agora que o diabo ele é. Está valendo, queridos? Então, Romanos 5. Veja lá agora, isso aqui. Por que o diabo fica fazendo isso? Ó, está bem escrito aqui agora, ó. Então, a gente não pode levantar a guarda. Ok? Não pode, gente. Deus não falou guarda o seu coração? Ele não falou de vez em quando. Guarda é permanente. Fica firme. Ok? Isso que é a igreja, hein, queridos? É isso aqui que Pedro ensinava. Era isso, e Paulo e Jesus. Nós estamos seguindo a eles. Né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo os apóstolos. É isso aí. Bom, versículo 12 de Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus queridos, o pecado entrou por um só. E depois que o pecado entrou, essa dificuldade foi gerada. Não só para os cristãos, mas para quem não é salvo também. Quando o pecado entrou através de um homem só, que é Adão. É isso aqui que está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, as dificuldades o diabo lança mesmo, para quem é salvo, cristão, e para quem não é. É isso que está dizendo essa palavra. E agora, 1 Coríntios capítulo 10. Nós temos que ver mais alguns versículos antes de encerrar, mas falta só um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Olha só. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele está dizendo aqui que nós não podemos
Tá, que não é que o diabo ataca as pessoas porque elas estão andando em pecado. Porque muitas coisas acontecem e as pessoas logo falam, tá no pecado, tal. Não, Pedro não estava no pecado, Paulo não estava no pecado, etc. Ah, você não estava no pecado. Não é isso também. Mas não pode ficar cozinhando um pecado lá na vida, porque a graça de Deus não vem para quando tem pecado lá. É isso daí que ele está falando aqui. Deus não vai poder liberar a graça por causa do pecado que a pessoa tem lá. Ela está teimando em andar naquele pecado. Se a pessoa teima em andar no pecado, ela rejeita a graça de Deus. Não combina, não dá certo. Então, queridos, nem sempre o ataque é porque está andando em pecado, mas quem está no pecado rejeita a graça, Deus não pode liberar. Ficou claro? Então, vamos ver Provérbios 8. Então, a gente precisa sempre examinar o nosso coraçãozinho, né? Se está perdoando, se está tudo de bem, se está maravilhoso. A gente não é para passar a mão no pecado, mas perdoar é para perdoar, ok? Quer dizer, o seu coração fica limpo e pronto, acabou. É isso daí. Provérbios 8, versículo 1. Olha só. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Bom, ele tem muitas passagens que fala da sabedoria, a gente não vai muito longe, mas aqui já deu para dar uma ideia que ele está dizendo que é para buscar a sabedoria. Porque quando nós estamos andando na sabedoria de Deus, ela nos livra da destruição que o diabo quer colocar na nossa vida. Sabe? Então é isso que eu já expliquei no começo, como que é que a gente vai adquirir a sabedoria. Precisa da palavra, dessa comunhão com Deus, para a gente ter sabedoria. E nesta sabedoria nós não vamos ter a destruição, como Deus está falando aqui. Presta atenção na minha sabedoria. Não é isso que ele está dizendo? Presta atenção. Então, você lá nesse encontro com Deus todos os dias, Ele está colocando essa sabedoria, você está recebendo e você está sabendo como agir, como fazer, quando, enfim. Ele está dando a direção para você. E aí você não vai ser sucumbido pelo diabo. Ele vem de qualquer jeito, mas não vai ser aquele rombo. Então, Isaías 30 é o último agora. Isaías 30, 21, exatamente. A gente poderia ver mais, mas que esse estudo é longo. Mas aqui tá bom, gente. E já valeu essa dose, hein? Porque você vai embora. Puxa, pareceu uma pregação muito triste e severa, mas de repente foi a de alegria. De que ele vem, mas o Senhor é por você. Ok? Porque a gente passa por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco. Nós vamos ter que saber passar por esses momentos, igual quando a enchente vem, né? Quando acabar, tá a casa intacta. Ele foi embora, ficou intacto, acabou. Então, nesses momentos do ataque, nós estamos firmes, com emoção equilibrada, com a paz de Jesus, porque nós estamos na palavra. Então, Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Pronto, Deus está falando com você. Porque você vai todo dia na presença dele. E ele está falando com você. Como que você tem que fazer. Tá? Então, queridos, calma. Deus não vai falar com a voz do trovão. Não é assim. Você vai fluir, ele vai agir nos seus pensamentos. Como se fosse os seus pensamentos. Mas é ele, pensamento dele, ele que está falando. E muito mais, ele está falando no seu espírito. Você está ouvindo o seu espírito. Que fala as coisas de Deus.
Você vai entender, saber localizar esse local. Então, como Paulo recebeu a instrução de Deus, vai para Macedônia, e se ele tivesse desobedecido, ido lá para Bitínia, para outros lugares, ele tinha morrido. Porque Deus nunca tinha mandado ele lá. Embora Deus tivesse mandado ele lá para Macedônia, Deus sabia que ele ia sofrer aquilo, mas Deus ia guardá-lo. E sabia até que ele ia morrer, mas ia ressuscitar. E Jonas, que Deus falou, vai para todas as cidades anunciar agora o arrependimento. Ele foi? Ele foi sim, para a barriga da baleia. 3 dias. Por quê? Não obedeceu. Então, se ele tivesse obedecido a Deus, não precisava passar por aquela aflição. O diabo ia atacar de outra maneira, enquanto ele ia falar lá. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, não fiquem assustados, não fiquem xingando o diabo, porque não adianta xingar o diabo, você vai entrar na dele. É ele que xinga, então deixa ele. Quando ele está atacando, é erguer o braço e adorar a Deus. É louvar o Senhor, é ler a palavra, é ficar tempo com Deus. Não é você que está resolvendo o seu problema, é Deus. Porque se você estiver na fornalha no fogo, você não consegue apagar o fogo. É Deus que arranca você de lá sem você ser queimado. Vocês estão acompanhando? Então você tem que mudar a sua tática, fazer do jeito que Deus manda. E não ficar apavorado. Por que você está apavorado? Este é o golpe do diabo, ele vai sempre fazer isso. Você tem que estar preparado. Por isso que você fica na presença de Deus. Ficamos adorando a Deus hoje aqui, para quê? Para nós recebermos a força dele, a guarda dele, a segurança, o equilíbrio, a direção, para nós passarmos no fogo e sairmos ilesos. Porque ele vem de qualquer maneira. Porque ele nos ama. Valeu, queridos? Então, força e coragem, em nome de Jesus.